Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com. Porção de número 47. Devarim, capítulo 11, verso 26 a 16, 17. A Haftará, Ishayahu 54:11 ao 55:5. E Brit Hadashah, primeira carta de Yohanan, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Eu gostaria de fazer uma leitura em Yohanan e para a gente caminhar. Yohanan, capítulo 4, ou primeira carta de Yohanan, capítulo 4, verso 1. Amém? Acharam aí? O título da porção de hoje é Re'e. Tá? Re'e significa veja, né? Ou vede. Vede ou veja. Uma outra tradução também poderia ser observe, tá? Mas o verbo é ver, tá? Vede ou veja. 1 Yohanan, capítulo 4, verso 1, são pouquinhos versos aí, então vamos passar rapidinho aqui. Amados, não creiais a todo rua, espírito, pneuma, mas provai se os espíritos vêm de Elohim, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o espírito de Elohim. Todo espírito que confessa que Yeshua HaMashiach é Elohim. Amém? Todo espírito que confessa que Yeshua HaMashiach é Deus. Amém? Todo espírito que confessa que Yeshua HaMashiach veio em carne, ou é carne, é de Elohim. Todo espírito que não confessa Yeshua não é de Elohim, mas é o espírito do anti-Mashiach, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Elohim, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no... Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Elohim, quem conhece Elohim nos ouve. Quem não é de Elohim não nos ouve. Assim é que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do... Ok. Bom, resumindo aqui, nós encontramos um texto no qual Yohanan nos adverte sobre fazer um teste, né? E ele diz, não creiais, porque fez alguma coisa, não creiais, mas provai. No final da porção de hoje, nós vamos entender que o Eterno vai falar de falsos profetas, tá? Falsos ensinadores, falsos mestres, né? E uma coisa que o Eterno vai nos advertir na porção de hoje é você não seguir sinais, você não ir atrás de milagres.
Ah, rabino, estão fazendo milagre. Não significa nada. Pelo contrário. O Yohanan vai nos ajudar no início, e a gente vai ver mais na Torá, mas a Torá, a Brit Hadashah nos dá uma advertência. Não creiais em todo espírito, mas provai. Qual que é a primeira prova para você saber que um espírito procede de Elohim? Depois nós vamos ver mais dentro da Torá. Mas a princípio aqui todo espírito que confessa que Yeshua é carne, esse é de Elohim. Olha para o seu irmão e pergunta: você sabia disso? Pergunta para o seu irmão: você sabia que o rabino inventou esse negócio agora? Não foi o rabino que inventou, não. Está na Bíblia há quase 2000 anos. Poucos usam, mas está na Bíblia há tanto tempo. Hoje nós encontramos ensinamentos, doutrinas e etc, etc. E uma das doutrinas que estão divulgando, que estão ensinando e que estão falando é que Yeshua é uma divindade. Ou que o Messias é Deus. E o texto aqui está dizendo o contrário. Diz que o Espírito do Eterno, ele confessa que Yeshua é carne, e não que é uma divindade. Eu sei que vão querer distorcer isso também, mas é assim que está escrito. Nisso conheceis o Espírito de Elohim, todo Espírito que confessa que Yeshua... Qual é Yeshua? Tá claríssimo. Yeshua, o Messias. Não é qualquer Yeshua, não. Yeshua, o Messias. Veio em carne. Existe um outro texto que está lá que o Rabino Shaul escreve para Timóteo, e ele diz assim: há um só Elohim, e um só mediador, ou que está no meio, entre Elohim e os homens, e Yeshua, Deus. Ah, não? Yeshua, homem. Meu irmão, como é que ele é Deus e é mediador entre Deus e os homens? Não bate. E o texto não está dizendo que ele é Deus. O texto está dizendo que ele é homem. Não é eu que estou falando, é a palavra que diz. Yeshua, homem. Então, Shaul diz, quem está dizendo nesse texto que a gente está lendo? Yohanan. Vou me ater muito a isso não, mas ainda tem uma outra pessoa, que é o Kefas. Um certo dia, reunido lá os discípulos, Yeshua faz uma pergunta para os discípulos, porque eles estavam dizendo, estão falando que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. E Yeshua pergunta, e vós, o que dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Kefas toma a palavra e diz, tu és o Mashiach, filho do Elohim vivo. É interessante que Kefas não levanta e diz, tu és Deus no nosso meio. Tu és Deus encarnado. Ele não diz isso. Tu és o Mashiach. Traduz isso para português. Tu és o ungido. Ungido. Meu irmão, pergunta para o teu irmão aí. Pergunta para ele, que Deus que precisa ser ungido? Se unção significa dar a alguém poder, dar a alguém autoridade. Como é que eu tenho um Deus que precisa ser ungido por outro Deus? É só ser seres pensantes.
Voltamos para Yohanan. Não, e eu vou concluir lá o que Yeshua diz. Yeshua vira para Quefas e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas. Porque não te revelou carne e nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. É interessante, querido, que o Eterno revela para um homem aqui na terra, que é um dos discípulos, que Yeshua é o Mashiach. E não revela que ele é Deus também. Estranho, não? Fica aí para nós meditarmos. Todo espírito que confessa que Yeshua é carne, veio do Eterno. Esse espírito é do Eterno. Todo espírito que confessar o contrário é anti-Mashiach. Soter Mashiach em outra língua. Tudo bem? Diga para o teu irmão, o que você está confessando? Vamos caminhar. Vai lá para o Tanar, Ishayahu, capítulo 54. Isaías 54. Vou acelerar aqui também, porque hoje tem muita coisa para a gente ver. Isaías 54, verso 11. Eu também não vou me ater muito aqui não, mas eu quero pegar um verso que é o 17. E essa palavra do 17 diz assim: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda a língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança do Senhor, servos de Yud Rei Vav Rei, e a sua justiça que de mim procede, diz o Eterno. Por que eu já fui direto nesse texto? Porque eu já sempre falo isso, né? Nós temos um problema muito sério quando a gente escuta as pessoas ministrarem a palavra. E um dos problemas sérios que a gente encontra é texto sem contexto. O que mais se pratica é isso, é tirar o texto do seu contexto. E os ouvintes, as pessoas que estão ouvindo às vezes, elas saem, através de ouvir algo, elas saem com uma esperança. Elas alimentam no seu coração uma esperança em cima de uma palavra que o rabino pregou, que o missionário, seja quem foi que ministrou. Levam consigo uma esperança. E essa esperança, no geral, é frustrada. Qual a razão? Porque o texto usado, ele tem contexto. E eles tiram do contexto e traz para as pessoas. E querem aplicar porque é boa a palavra, porque a palavra, né, mexe com a alma, mexe com o sentimento. Aí eles querem aplicar a palavra nas pessoas. E as pessoas, muitas vezes, por ignorância, eles recebem aquilo, mas não conferem, mas não estudam, mas não vão para a palavra, para a Escritura. Isso quando não se cita textos que nem existem na Bíblia. Às vezes vão lá e leem, tiram do contexto. Mas às vezes citam textos que nem está na Bíblia. E as pessoas pegam e querem que aquilo se cumpra nas suas vidas, e não se cumpre. Uma razão é porque toda a Bíblia tem um contexto. Toda palavra escrita tem contexto. E se você não se contextualizar, você vai ficar perdido. E o Eterno não tem compromisso só porque você está citando a palavra dele, ou que outra pessoa cite. O Eterno não tem que fazer só porque eu vou lá e tiro um texto e digo o que ele vai fazer. Chego para vocês, ou chego em qualquer lugar e digo, assim diz o Senhor, para vocês, se ele não falou para vocês. Ou se ele não está falando para vocês. Porque tem contexto.
Ou às vezes está falando para você, mas no contexto está te dizendo o que você tem que fazer. Qual que é a sua parte para que a parte do Eterno possa ser cumprida. Isso muitas vezes não é ensinado, não é falado. Então você encontra muitas vezes ministrações de texto sem contexto. E este que eu acabei de pegar é um dos muitos. Irmão, assim diz o Senhor para você. Para você não, diz para alguém. E se você pegar aqui o contexto, está no contexto para quem que ele diz. Né? Não vou me ater muito a isso, mas está lá, a nossa parte do texto começa no verso 11. Né? E ele diz assim: tu, oprimida, arrojada com a tormenta, desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre as safiras. Então tem um contexto, ok? Farei os teus vitrais de rubi, tuas portas de carbúnculos, todos os teus termos de pedras aprazíveis. Verso 13: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de seus filhos será abundante. E assim ele vai falando, e chega no verso 17. Se você pegar o contexto aí, você vai entender para quem que ele diz esta palavra. Ele está dizendo para o seu povo. Né? E aí a gente vai lá, ou alguém vai lá, pega o texto, traz e diz: igreja, isso aqui é para vocês. E no texto nem existe igreja. Né? E se eu for pôr uma igreja aqui, a igreja chamada aqui vai ser Israel. Né? Vai ser a nação que o Eterno tem com ela uma aliança. E assim que vai, Bíblia afora num monte de textos. Amém? E aí vem esse texto lindo, né? Ele é um texto lindo. Rabino, então como é que eu faço para essa palavra estar na minha vida? Se posicione de acordo com a palavra. Ele falou para o seu povo? Falou. Como é que eu me torno o seu povo? Eu sou gentio, como é que eu me torno então o seu povo? A Bíblia te ensina. A Bíblia diz, o Rabino Shaul disse para os gentios. Ele disse que o Messias veio e que o Messias, ou através do Messias, o gentio foi enxertado. Aí a pessoa quer chegar, tirar a árvore chamada oliveira e jogar ela fora, e se posicionar no lugar dela, e pegar a Bíblia e dizer: é tudo para mim. Aí não vai. Né? Porque a Bíblia diz que o gentio foi enxertado. E que ele é enxertado como? Qual parte da árvore? Galhos. É enxertado nos galhos. Tem muitos aí fazendo-se a árvore. Tem muitos aí se fazendo árvore, raiz e ramos. Aí não vai. Né? É enxertado e no lugar de alguns que foram cortados. De alguns galhos. De alguns. Todos os galhos foram cortados? Não. Alguns galhos. E o mesmo rabino ainda dá uma advertência. Ele ainda diz: deixa eu te dar um conselho. Não pense você que você é o que você não é. E não comece a achar que você é demais também, porque senão você também será cortado fora. Amém? Né? Rabino, que eu tomo posse dessa palavra. Primeiro, se posicione conforme a palavra diz. Se ponha dentro do contexto que a Bíblia te diz. Aí sim, você vai poder caminhar e receber do Eterno aquilo que Ele fala na sua palavra. Bênção? Caminhemos. Abra aí
Porção de hoje tem alguns tópicos nela, tá? Santidade de Israel e a remoção da idolatria, está no capítulo 12, verso 1 ao 3. Local dos sacrifícios e milagres do Beit HaMikdash, a proibição de ingerir sangue e o abate de animais, falsos profetas e missionários, Ir Hanidahat, Kashrut, Maser e o ano da Shemitah, Maser, a mitzvah de Sedaká e suas leis, e o servo judeu, e Shalosh Regalim, e alegria em Yom Tov. Shalosh Regalim são as 3 festas, ok? Nós vamos ver isso dentro da porção de hoje. Capítulo 11, verso 26, o texto começa a dizer para nós, o texto diz assim: Vede, que ponho diante de vós hoje, a bênção, verso 27, a bênção se obedeceres aos mandamentos do Eterno vosso Elohim, que eu vos ordeno hoje. 28. E a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Eterno vosso Elohim, e vos desviardes do caminho que eu vos ordeno hoje, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Pronto. Primeira coisa que eu coloquei para você aí é o verbo que está usado na primeira palavra, e é o título da nossa porção de hoje, é o verbo ver, né? Reê, olha lá, significa observe, vede, né? Veja, ok? A raiz desse verbo temos vidente, que é roi, vidente, visão. Temos também graê, que quer dizer fazer ver, mostrar, ser visto ou aparecer. Ok? Então o verbo que nós iniciamos a nossa porção hoje, é o verbo ver. Queridos, desse verbo, ou da conjugação desse verbo, eu vou encontrar uma palavra, tá? Que é essa aqui, ó. Ire. Tá? Esse ire aí, ele foi usado por Abraham. Quando ele está lá com seu filho sendo imolado, né? Para ser imolado, a Bíblia diz que ele chamou o nome do lugar Adonai Ire. A palavra ire é o verbo ver no futuro. Por isso que a tradução, se a gente pegar, se você tiver uma Bíblia, uma Torá hebraica aí, se você ver lá a tradução ficou assim: e chamou o nome daquele lugar Adonai verá. Que o verbo é ver. Mas alguém foi lá e traduziu como o Eterno ou o Senhor proverá. E aí o povo começa a fazer, né, tanta coisa usando títulos, nomes bíblicos, sem ter conhecimento. Porque a Bíblia diz que o Senhor é o Senhor provedor. Irmão, onde é que está escrito? Está lá no livro de Gênesis. Lá não está escrito isso. Mas ele proveu para Abraão Tem muita gente dizendo que proveu um cordeiro. Não existe isso na Bíblia também, não. O que foi provido lá? Carneiro. Ele viu, Abraão viu o cordeiro. Mas não foi naquele dia que ele morreu, não. Está na Bíblia sua, né? Mais uma confusão que fazem, né?
porque eles querem colocar ali Yeshua falando, né, uma coisa, eles querem pôr outra na fala de Yeshua, e é exatamente isso que Yeshua tinha dito. Avraham viu o meu dia e se alegrou nele, né? Por isso que está lá o texto assim. Aliás, deixa eu ler para você. Abra aí em Gênesis, no capítulo 22, Bereshit 22. O verso 14, está escrito assim: e chamou Avraham o nome daquele lugar, o Eterno verá, do qual dirão futuramente, neste monte, o Eterno aparecerá. Né? Sua Bíblia não tem isso, né? Não tem certeza. Ok? É isso que está no texto. Hã? Sim. Na verdade, é porque é um monte, né? É uma cadeia de montanhas, e ali, aproximadamente, naquela cadeia de montanhas, Yeshua foi imolado posteriormente. Ok? Não vou me ater a isso, querido, mas só uma pincelada. Talvez algum dia eu te mostre isso. O que aconteceu no dia que Yeshua foi morto? O que a Bíblia diz que aconteceu? O que aconteceu na natureza? Houve e diz a Bíblia que no terremoto o que aconteceu? Também. Mas o que aconteceu vamos dizer, com a natureza? Montes, pedras, né? Houve, no lugar que Yeshua estava sendo imolado, houve no pé do local uma rachadura. Rachou o monte. Agora, existe uma coisa que eu vou te revelar, tá? Uma outra hora, quem sabe, eu te dou até mais detalhe disso. Mas, dentro da arqueologia, alguém chegou exatamente no final da rachadura embaixo. Um arqueólogo. E debaixo dessa rachadura, esse arqueólogo descobriu a Arca da Aliança. E essa rachadura que houve do pé do madeiro até a altura, a parte superior da arca, o sangue de Yeshua passou pela essa rachadura e caiu na tampa da arca, no propiciatório. Então isso aí, né? A irmã fez uma pergunta se era esse local onde Yeshua foi morto e onde Avraham vai estar aqui nesse momento, né? Aqui no texto. Amém? Vamos caminhar aqui. Muita coisa, né? Mas aqui nós encontramos então, quem está falando aqui? De novo, o verso 26. Quem é que está falando aí? Moshe. Moshe está repetindo, Moshe continua falando, a gente está vendo, viu isso, né? Na primeira aula de Devarim, que tem um período aqui de tempo que ele vai continuar ainda falando, e vai morrer daqui a pouquinho, ok? E aí ele diz, eu ponho diante de vocês, vede, né? Olhem, observem. Eu ponho diante de vocês a bênção. Olha lá, eu projetei lá para você a palavra bênção. Repete comigo. Brahá. Brahá é o quê? Bênção. Que mais? Congratulações. Que mais? Presente. Olha que coisa interessante. A palavra Brahá também é uma tribo de guerreiro. Uai, o que aprendemos com isso? Que quando você está na bênção, você é um soldado. Um soldado preparado para aquilo que vier. Você faz parte de uma turma de guerreiros. Amém? O que é a palavra Brahá na prática?
dar a alguém poder para que este alguém seja bem-sucedido, próspero e fecundo. Dar a alguém poder para que este alguém seja bem-sucedido, próspero e fecundo. Amém? Então, a palavra brahá, ela tem um monte de coisas na sua raiz, tá? Dentre aquilo que está na raiz de brahá, eu tenho barar, que significa ajoelhar. Eu tenho berar, que quer dizer abençoar, saudar, felicitar, agradecer. Eu tenho borar, que é ser abençoado. Eu tenho berer, que é joelho. Eu tenho barer, que é elogiar, ou mesma palavra usada para. É por isso que você tem um texto na sua escritura, que a esposa de Jó, se eu pegar o texto no original, ela vai dizer assim: Barech et Elohecha vemot. Abençoa, a tradução poderia, mais correta seria: abençoa o teu Elohim e morre. Mas a sua tradução ficou: amaldiçoa. Depender da forma que você expressar, você pode, em vez de abençoar, amaldiçoar. Depende da sua condição, depende do seu coração. Ah, meu filho, vem cá que eu vou te abençoar. Quem que sou eu? Como é que eu estou? É por isso que a gente ensina, querido, dentro da sinagoga a gente ensina muito isso. Irmão, não deixe qualquer pessoa colocar a mão na tua cabeça. Por quê? Barer é o verbo, né? É o verbo elogiar, é o verbo abençoar, mas é um verbo amaldiçoar. Se a pessoa não tiver com uma vida correta, uma vida diante do Eterno, se ele for te abençoar, ele te amaldiçoa. Entendido? Amém? Então vamos caminhar. Aí também tem a palavra que lá, é aí traduzido como amaldiçoar, ou maldição, né? O que é o que lá? Ah lá, ausência da bênção, ou rebaixamento ao estado inferior. Então lá no texto, Moshe diz, eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Resumindo, eu ponho diante de vocês o poder para vocês serem bem, próspero e fecundo. E ponho diante de vocês o rebaixamento a um estado inferior. Ou eu ponho diante de vocês um estado onde está ausente a bênção. Ou vocês vão estar em maldição. Amém? Ele dá a condição. A bênção, quando? Obedecer. Pergunta para o teu irmão. Pergunta se ele quer ser abençoado. Todo mundo quer. A gente chegar no meio do povo e falar assim, quem quer sair daqui abençoado? Todo mundo vai levantar a mão. Né? Quem quer a bênção? Quem quer obedecer o Eterno? Quem quer guardar os mandamentos? Isso não se prega. E quando se prega, é tão incoerente, que uma hora se fala, porque às vezes está no texto. Fala. E a prática? Entra no ouvido e sai no outro e vai embora. Mas aquela parte da bênção, essa fica. Você ouviu o que o pastor falou hoje? Ele disse que o Eterno vai dar para a gente carro do ano. Agora vai andar todo mundo de carro do ano. Você viu o que o pastor falou hoje? O pastor falou que nós vamos sair daqui hoje, amanhã vamos receber um telefonema e alguém vai estar depositando na nossa conta dinheiro, e muito dinheiro. Né?
Você ouviu o que o rabino pregou? É, desse jeito. Tá. Agora, essa bênção, ela só é condicional se a bênção, se. Olha aí se não tem um se. Mas, né? A gente ouve tantas pregações, ensinos, onde o se não aparece. Presta atenção que eu fiz lá. Eu fiz uma gematria, né? Eu fiz a gematria de a palavra bênção e da palavra maldição. O que é gematria? Toda palavra hebraica, ela tem um valor numérico, né? E se você pegar a palavra aquela lá, né? Tá lá no texto, e a palavra brahá, né? A palavra aquela lá, se você pegar, ela tem um valor numérico de 12. E a palavra brahá, ela tem um valor numérico de 11. O que a gente aprende com isso? A Rabino 12 fala das tribos de Israel. É bênção, depende. Realmente 12 fala das tribos de Israel, mas 12 também é o número da palavra quelalá. E a palavra quelalá significa maldição, rebaixamento. Já a palavra brahá é 11. Olha que coisa interessante. Presta atenção que eu vou te explicar aqui, que isso vai ser muito, muito lindo. Brahá é 11. Quelalá, 12. Quanto eu preciso somar a bênção para mim fazer maldição? 1. O que eu aprendo? O que isso me ensina? Meu irmão, se você colocar uma coisa, por menor que seja, se você tentar colocar a bênção, agregar a bênção, somar a bênção, ela vira maldição. Entendeu isso? Você tentou associar. A bênção é o quê? Qual que é o caminho da bênção? Obediência. Obediência a quê? Como é que é o nome? O que está aí no texto? Bênção se obedecerdes aos do vosso. Irmão, é o seguinte. Agora você vai entender por que os escritores falam coisas e às vezes a gente não entende. A bênção mais a bênção mais. O que eu preciso de colocar na bênção? Obediência. Obediência a quê? Vou colocar mandamento, mitzvot. De quem? Do Eterno. Então, a bênção chega com o quê? Obediência. Obediência a quê? Tá. A bênção mais obediência. De quê? O que ela vira? Capítulo 3, versículo 10 de Gálatas. Maldito todo aquele que está debaixo de obras de lei. De quem? Está debaixo de maldição. Foram lá e colocaram a palavra do Eterno no meio. Está errado. Você está debaixo dos mandamentos, gera para você bênção. Se você tiver a bênção e quiser somar ela, mandamentos de homens, é maldição. Amém? Entendeu? É isso que o Rabino Shaul falou. Todo aquele que estiver debaixo das obras, chama obras da lei. O que é obras da lei?
legalismo, mandamentos de homens, doutrina de homens, ensinamentos que querem obrigar as pessoas a fazer coisas que são fora da... A bênção, meu irmão, você vai somar o que é a bênção? Para ela continuar sendo bênção. O quê? Obediência. Só isso. Coloca mais coisa não. E obediência a... Como é que está aí no texto? Mandamento do Eterno. Amém? Deixa eu pegar um ganchinho aqui. Nós somos uma comunidade messiânica. Eu vivo batendo numa tecla até muito séria. Porque tem muita gente que chega na comunidade messiânica e vai para a internet. Chega na internet e compra livro de rabino fulano, rabino ciclano, porque agora nós vamos ser judeu. Porque agora, vamos, e aí começa a fazer aquela bagunça. Não, porque no judaísmo, qual? Que judaísmo? Qual é o judaísmo que você está dentro dele? Eu estou dentro da comunidade messiânica, mas eu quero ser ortodoxo. Aí eu começo a querer trazer trem do ortodoxismo para dentro da sinagoga messiânica. Não é? Aí faz uma bagunça. Aí daí a pouco está negando até Yeshua. Está negando o Messias. Não vou falar, vocês não sabem o que acontece no mundo ortodoxo. Uma das coisas que o mundo ortodoxo não tem, você pode ficar até de, como diz o povo, né, espantado. Mundo ortodoxo não tem, chama conhecimento da Torá, conhecimento dos profetas, porque eles não estudam essas coisas. O que eles estudam? Talmud, Mishnah, Zohar, Kabbalah. E não estuda a Bíblia. Sabe como é que alguns rabinos de peso, de nome, estão se voltando e reconhecendo Yeshua? Sabe como que eles estão encontrando Yeshua? Lendo a Escritura. São rabinos. Aí eles vão ler a Escritura e conhecem Yeshua. Acham Yeshua nela. Fala, gente! Entenderam? Mas por que acontece isso? Porque eles não estudam. Eles vivem a vida em torno disso. Tem uma briga no rabinato lá em Israel. Sabe por quê? Porque existe um grupo ortodoxo que eles não fazem nada, o dia inteiro, só comendo dinheiro do povo que trabalha. Uma parte trabalha, e claro, trabalha, paga impostos e tudo mais, e o governo dá dinheiro para uma turma ficar lá. O dia inteiro estudando. Não serve, nem exército serve. Então, uma briga em cima disso. Ganha o dinheiro para ficar estudando, e estudando o quê? Se fosse Torá, estava bom. Estudando o quê? Talmud, Mishnah, e estudando os sábios. Você chega para um judeu tradicional, você pergunta, me dá uma lista do nome do sábio, vai te listar tudo, nasceu, tal, fez isso, fez aquilo, conhece todos os sábios. Mas não conhece Daniel, mas não conhece... Porque não estuda. Está me entendendo? Captou? E aí, como eu disse aqui agora, agrega, associa, coloca mandamentos que são mandamentos de homens. Está me entendendo, queridos? Olha para o seu irmão e diga, você é um messiânico. Baruch Hashem. Volta.
Resumindo então a história, bênção está pertinho da maldição. Cuidado, você está com a bênção na mão e você está querendo associar ela, você está querendo somar com ela e o trem vai virar maldição na sua vida. A bênção está em obedecer o quê? Repete comigo. Mitzvot de quem? Do Eterno. Meu irmão, nós estamos aqui falando mal, entendam bem, desprezando, entendam bem. Nós somos judeus. O que eu quero que você entenda é que judaísmo é coisa de homem. Torá está aqui dentro. Entenderam isso? N tipos de judaísmo. Cuidado. Sempre friso isso aqui. Sempre falo isso aqui. Meu irmão, você precisa estar dentro da Torá. Você precisa obedecer as mitzvot do Eterno. Porque no judaísmo, irmão, cuidado. Você querer colocar coisa à bênção e ela vai virar na sua vida lá. Amém? Não coloca coisa à bênção, não. Você já está com a bênção na mão? Baruch Hashem? Isso tem parte ali de Romanos 11, que diz que o Eterno cegou eles. Cumpre parte disso também? Cumpre parte disso, cumpre. Acerca deles não estudar a Torá? Sim. Tem parte que foi cegada, como diz a Escritura? Tem. E quando que vão ver? Está lá no livro de Zerarias. Vai chegar um dia ainda que, né, vão ver. Como diz lá, né? Eles vão ver quem eles transpassar. Ok? Bom, verso 29. Quando te trouxer o Eterno teu Elohim à terra a qual tu vais para herdá-la, porás aos que vão abençoar o povo defronte ao monte Gerizim, e os que vão amaldiçoar sobre o monte Eval. Eis que estes montes se acham além do Jordão, longe da parte ocidental da terra, do Cananeu, que habita na planície, longe de Gilgal, perto da planície de Moré. Pois vós estáis passando o Jordão para ir e herdar a terra que o Eterno vosso Elohim vos está dando, e a herdareis e nelas habitareis. Verso 32, e cuidareis de cumprir todos. Quantos? Todos. E cuidareis de cumprir todos os derabanã. O que é derabanã? De rabinos. Todas as ordenanças rabináticas vocês têm que cumprir. É isso que está aqui? Rabino, mas os sábios, eles ensinam, eles ensinaram, sim. Nós até observamos os que os sábios ensinam. Desde que não esteja fora da Torá. Porque quando estiver fora da Torá, nós vamos continuar dentro da Torá. É entendido? Então, antes de você fazer, antes de você querer ser, né? Como diz uma linguagem até judaica, consulte, pergunte. Cuidareis de cumprir todos os estatutos e os juízos que eu vos ordeno hoje. Pega lá. O monte Gerizim, olha lá. Ele tem 855 metros de altitude. E o Monte Eval tem 915 metros. A bênção era no Monte Gerizim, 855 metros de altura. E o Monte Eval, 915 metros, onde estaria sendo ministrada a maldição. Né? Esse local aí está a 52 quilômetros ao norte de Jerusalém
e 10 quilômetros sudeste de Samaria. Tá bem? Tá bem? Devarim 12:1. Abre aí. Estes são os estatutos. A palavra estatutos é Hukim. Tá joia? E os juízos, Mishpatim. Hukim e Mishpatim. Que cuidareis de cumprir na... Agora presta atenção, eu coloquei o texto hebraico ali, e se você observar, nós temos duas palavras que na sua Bíblia está traduzida iguais. Não, está lá, não vou anotar não. Olha lá. Vou transliterar aqui. Eretz e embaixo, Adamá. Presta atenção no que está no texto. A tradução, ela ficou, né? Tradução, as duas palavras traduzidas igual. Terra, Eretz, terra de Israel, e Adamá, toda a terra, ou mundo. Ok? Esses são os estatutos que o juiz tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor. Senhor Elohim. Como é que está traduzido aí na sua Bíblia? Cumprides na? Cumprides na? Não, que cuidareis de cumprir na terra, que o eterno vosso Elohim e Elohim de vossos vos para herdá-la. Por todos os dias que viverdes sobre a Adamá. Só que Adamá, uma tradução para Adamá pode ser mundo. Então presta atenção o que o texto está dizendo. Estes são os estatutos e juízos que o Eterno vos dá. Por que ele está te dando isso? Porque vocês vão herdar uma Eretz. Vocês cumprindo, vocês guardando, vocês observando isso que estão recebendo na terra, vocês vão viver. Vocês têm que guardar, vocês têm que observar. Olha aí. Vocês vão fazer isso quanto tempo? Todos os dias que viverdes sobre não é terra. Adamá, o que é Adamá? Mundo. Quando é que vocês vão cumprir esse mandamento? Está sendo dado quando vocês entram na terra. Mas vocês vão cumpri-lo quando? Todo o tempo que vocês viverdes no mundo. Entendeu? Ah, Rabino, esse aqui... isso aqui a gente recebeu lá em Israel. Olha lá. Isso aqui é para a gente cumprir lá em Israel. Irmão, tem mandamento que é para cumprir em Israel mesmo. Tem mandamento. Tem mandamento que é para cumprir aonde? Onde você estiver vivendo. Entendeu isso? Então vamos ver, vou caminhar um tiquinho que eu vou te dar mais. Há mais de 50 mitzvot nessa paraxá. Para conhecer a todas, é preciso estudá-las na própria Torá. Moshe disse, Eretz Israel está repleta de imagens e outros objetos de adoração, de ídolos. As nações na terra colocaram imagens em cada montanha ou colina, há ídolos sobre cada árvore, construíram templos, altares e matsevot, pedras para adoração de ídolos. Plantaram também Asherote, árvores que consideram sagradas. A pergunta, e para Israel, o que ele tinha que fazer? Vamos lá, verso de número 2 e 3. Certamente, o quê?
Me ajuda, gente. Certamente destruireis e os seus que estão sobre os montes altos, sobre as colinas, debaixo de toda a árvore. E derrubareis, verso 3. E derrubarei seus altares, quebrarei seus altares monolíticos, suas árvores de idolatria queimareis no fogo, e a escultura de seus deuses cortareis, e fareis perecer os seus nomes daquele lugar. Olha para o seu irmão e diz para ele: não dá para aproveitar nada da idolatria. Entendeu isso? Ah, eu vou levar esse negócio, eu ganhei isso, minha mãe que me deu, minha avó que me deu, minha tia que trouxe para mim. Ah, mas eu gosto tanto da minha tia, minha avó, ela trouxe lá de não sei aonde para mim, ela foi numa viagem, numa romaria, ela trouxe, eu vou guardar com carinho. Porque eu gosto muito dela. Tá certo que tem um santinho aqui, mas tá certo que ela trouxe lá de não sei aonde, mas como eu gosto muito dela, eu vou guardar com carinho. Qual que é a ordem do Eterno? Qual que é a ordem da Torá para nós? Destruir o quê? Destruir como? Não, aí está numa palavrinha aí no texto. Certamente destruireis todos. Não é para destruir parte, não. Não é, ai, irmão, mas isso aqui é de ouro, irmão. Ai. Nessa crise que está, eu vou julgar fora. Presta atenção. Derrubarei seus altares, quebrarei seus altares monolíticos, suas árvores idolatradas queimareis no... O Eterno manda queimar no fogo. Você encontra no meio de muita gente, eles vão lá e pegam a árvore da idolatria, traz e põem dentro de casa. Tem lugar que eles vão lá e pegam a árvore da idolatria, traz e chamam isso aqui de altar e põem em cima do altar do Eterno. Tem umas épocas do ano que as árvores de idolatria são iluminadas, são adornadas e elas estão em cima dos altares. Piscando, piscando, por aí. Só piscando. Árvore de idolatria, o Eterno está dizendo para destruir, para queimar no fogo. Eles vão lá e buscam a árvore de idolatria, associado com a idolatria, e traz para dentro de casa. E traz e põe nos altares, chamados altares do Senhor. Estão me entendendo? Vamos caminhar. Olha lá o que o Eterno mandou. Destruirei os altares sobre as montanhas, destruir os outeiros, que é lugares altos, destruir os altares sobre as árvores frondosas, destruir as estátuas, queimar os bosques e destruir as imagens esculpidas. O que é para destruir? Tudo. Tudo que tiver relacionado com idolatria, destrói. Amém? Aí eu vou te pegar um ganchinho. Cuidado para você não estar fazendo ídolos e trazendo para dentro da sua casa. Criando ídolos. Hoje, tem muita gente lidando com algumas pessoas como se fossem ídolos. Numa idolatria dos infernos. Rabino, você está falando dos crentes? Não é só crente, não. Até no mundo judaico tem. Eu falo isso até com tristeza. E eu vou te falar mais uma coisa. E quem é que mencionou isso? Foi um dos rabinos maiores em Israel. E ele falando do seu povo. Ele falou, nós temos um monte de idólatras.
Por quê? Porque eles estão idolatrando homens. Ah, mas e o mundo? E esse mundo que está aí fora? Também. Vamos caminhar. Eu e a minha casa serviremos. Agora, se você ler o contexto, quem falou isso foi? O nome dele? Não, me ajuda. Hã? Quem diz isso? Yehoshua. Mas ele está falando assim para o povo, ó. É como se ele apresentasse diante do povo e falasse assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos mandamento para destruir tudo, destruir idolatria, destruir tudo. Vocês querem? Vocês fazem. Se vocês não quiserem, problemas seus. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. A minha família, vocês fazem o que vocês quiserem. Vocês querem ir para o inferno, vocês vão. Vocês querem, faz o que vocês quiserem. Adora o que vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E na minha casa não vai ter idolatria. Amém? Sua primeira mitzvah ao entrar na terra será destruir cada ídolo, cada objeto de adoração. Livre-se deles, destrua os ídolos imediatamente. Não deverá permanecer nem mesmo um traço. Presta atenção nisso. Se uma cidade recebeu o nome de um ídolo, troque o seu nome. Olha para o seu irmão e diga para ele, como é que é seu nome? Ah, meu nome é... Irmão, olha que coisa linda. Você vai para alguma denominação por aí, se você receber o nome de Maria, continua sendo Maria. Você vai morrer sendo chamado Maria. Quem te deu o nome de Maria? A minha bisavó, minha avó, porque ela era muito devota. Meu nome é Sebastião, porque ele era devoto de... Meu nome era isso, por causa disso. Eu tenho maior orgulho do meu nome. O que o mundo judaico tem de lindo? Você entrou aqui dentro da comunidade judaica, você vai passar pela Tevilá, pela imersão. Na hora que você sai da Tevilá, nós vamos declarar o seu novo nome. Um nome que vai ser para a glória do Eterno. Muda tudo. Simplesmente você vai ter um nome, filha de, se você, quem é descendente, quem é judeu, o pai recebe o nome do pai no nome. Né? Quem não é, recebe Abraão no nome. Simples assim. Passei pela imersão, entrei na fé, ok. Teve lá, pela imersão, qual que é o seu nome? Davi, filho de Abraão. Davi ben Avraham. E aqui para nós você vai receber esse nome, e assim nós vamos te chamar. Ah, qual que era o seu nome? Sebastião, já para nós não é mais. Para nós seu nome agora é um novo nome. Amém? Por quê? Tem que mudar até o nome. Se é nome de idolatria, tira. Amém? Vamos caminhar. Em Eretz Israel, todo rei judeu é obrigado a procurar os ídolos, assegurar-se que a terra está completamente livre de todos os traços de idolatria estrangeira. Assim, como antes de Pêssah procuramos destruirmos o Hametz, da mesma forma devemos procurar e nos livrar de todos os ídolos em Eretz Israel. Olha para o teu irmão. Pergunta ao irmão se de vez em quando ele faz uma limpeza lá na casa dele. Porque de vez em quando a gente acha umas idolatrias em casa. O que a gente faz com essa? Ah, Rabino, eu tenho um CD aqui que, quando eu escuto, mas meu coração até... Porque esse cantor,
Essa voz, né? Vamos caminhar. Caminhar que tem muita coisa para nós. No capítulo, ainda capítulo 12, verso 4. Assim não fareis ao Senhor vosso Elohim, mas o lugar que o Senhor vosso Elohim escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. E ali trareis os vossos, e os vossos, e os vossos, e os vossos, e as vossas, e os, e a vossa. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Aqui começa, ou aqui usam na confusão. Porque o verso de número, eu não sei como é que vai estar aí na sua Bíblia. Não, aliás, deixa eu ver aqui. Ali levareis ali as vossas ofertas, verso 6. Vossos sacrifícios, vossos dízimos, oferta de primícia, vossas promessas ou votos, vossas ofertas voluntárias, primogênito do vosso gado, do vosso rebanho. Verso 7, ali comereis diante do Senhor vosso Elohim, e vos alegrareis a vós e as vossas casas, com tudo o que possuís, pelo qual vos abençoou o eterno vosso Elohim. É muito comum você ouvir, eu disse para você, tome cuidado com essa tal de internet, porque você escuta tanta. Eu já ouvi alguém dando ensinamento e dizendo para os irmãos, irmão, você não precisa dar dízimo. Por quê? Porque o dízimo está lá na Bíblia, o dízimo é para você comer. O dízimo, irmão, você que tem que comer ele. Está aí no texto, ó. Aí, está aí no texto. Realmente está falando ali, olha lá. Ali comereis diante do eterno vosso Elohim, e vos alegrareis. Agora o problema, meu irmão, é, qual dízimo que está falando ali? Esse é o detalhe. Aí vem um ignorante, sem conhecimento, vai para a internet, dá estudo para o povo, que não sabe nem o que está falando. E vai alguém mais ignorante, seguindo um ignorante lá, que não tem conhecimento. Vocês me entenderam? Irmão, quantos dízimos que a Bíblia me apresenta, ou cobra de... Deixa eu acelerar. Deixa eu acelerar aqui. Não, deixa eu voltar aqui. Estava acelerando muito. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecereis os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Capítulo 12, verso 13 e 14. Posso fazer sacrifício em qualquer lugar? Posso pegar o meu dízimo e fazer o que eu quiser com ele? Mas a Bíblia está dizendo que é para mim comer meu dízimo. Então, a Bíblia está dizendo que é para mim comer. A Bíblia, não, eu vou pegar meu dízimo, vou comprar cesta básica, vou dar para os outros. Posso? Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Olha lá. Não ofereça os teus holocaustos no lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolhe. Então tá. Quando todas as oferendas eram trazidas a um só local, isso os ajudava a crer no único Elohim. Também forçou os judeus a visitar o Mishkan, ou Beit HaMikdash, o que ajudou a aumentar o seu temor a Elohim. Os visitantes presenciavam lá milagres. Vamos lá. Todas as noites os Kohanim queimavam todas as sobras de carne e gordura das oferendas do Misbeá, do altar. Às vezes havia muito para queimar. As sobras de carne ficavam sobre o altar por 2 ou 3 dias, sem refrigeração. Em geral,
E outra pergunta, Misbeá, no primeiro momento, está onde? Deserto. Não tem refrigeração. Tem que queimar a carne. Montuava tudo lá em cima do altar para ser queimado. 2 dias aquela carne ali. 3 dias. Presta atenção, em geral, se uma carne for mantida à temperatura ambiente, mesmo por um só dia, já começa a se estragar. A carne do altar permanecia miraculosamente fresca. Se durasse 3 dias, ela estava fresca. Se durasse 4, ela estava fresca. Baruch Hashem. Todos os sacrifícios eram abatidos no pátio do Beit HaMikdash, ao lado de fora. Normalmente carne, ossos e sangue trairiam enxames de moscas zumbindo em volta das mesas. Mas a azará, ou pátio, era tão sagrada que nem mesmo uma única mosca jamais chegava perto. Irmão, carne, ossos, sangue, e não tinha mosca. Até as moscas respeitavam o lugar. Presta atenção mais esse. A chuva nunca apagava o fogo sobre o altar. De cobre, né, que é o pátio lá do sacrifício, que está no pátio. O vento também não desarranjava o pilar de fumaça que subia do fogo sobre o altar. Em vez disso, a fumaça subia direto ao céu. Baruch Hashem. Podia chover. O fogo do altar sempre permanecia aceso. Podia ventar do jeito que fosse. A coluna de fumaça que subia do altar, formava uma coluna, ela subia direto ao céu. Nenhum vento dispersava aquela fumaça. Baruch Hashem. Mas tem mais um. O azará é o pátio. Ficava sempre completamente cheia, quando os judeus se reuniam para rezar. Não havia 1 centímetro de espaço livre. Ao invés de curvar-se, como fazemos atualmente para rezar, os judeus na época do Beit HaMikdash caíam ao solo, esticando os braços e pernas. Como poderia a pessoa ter espaço suficiente? Um milagre acontecia, a azará se expandia, todos tinham espaço suficiente para permanecer no solo. Baruch Hashem. Vocês lembram que eu mencionei aqui um dia, que nós lemos aí uma porção, onde diz que todo o povo estava diante do Eterno lá, para Moshe falar? Onde é que eles estavam? No pátio. Quantas pessoas? Só homens, 600 mil. Homem de guerra. Dá lá, todos ouviram a voz. E o Eterno, né? Através do Moshe foi falando lá. Lembra desse episódio que eu até mencionei? Onde é que o povo estava? No pátio. Ué, o que acontecia com o pátio? Baruch Hashem. Milagres. Milagres que só o Eterno faz. Havia também um milagre que acontecia com o Lehem Rapanim, pão da. Esses pães eram colocados sobre o churran, a mesa, cada Shabat. Estavam sempre frescos e quentinhos. Uma semana os pães estavam lá na mesa. A hora que eles iam tirar ele, que eles comiam ele, era como se ele tivesse acabado de sair do forno, quentinho. Amém? Baruch Hashem. Tudo que eu te ordeno, agora capítulo 13, último verso 1. Tudo quanto te ordeno, isso cuidareis de fazer, não acrescentareis, nem diminuireis a isso nada. Eu falei aqui no início, acrescenta a bênção, ela vira maldição. Fica só na bênção. Amém? Na sua Bíblia está no verso 32 aí, tá? Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizemos, vamos após outros deuses que não conheceste, e se vamos, não ouvireis as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho,
porquanto o Senhor vosso Elohim vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Elohim com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Olha para o teu irmão e diz: o profeta falou e cumpriu. Mas ele é falso profeta. E aí? Ah, Rabino, eu ouvi uma palavra de uma profeta, eu ouvi a palavra de um profeta e o negócio cumpriu, então é de Deus, é? Como podemos saber quem é falso profeta? Primeiro, aquele que alega que um ídolo fala com ele é um falso profeta. Devemos cortar toda a relação com alguém assim. Um Beit Din, tribunal rabínico, deve sentenciá-lo à morte. Ah, Rabino, mas é da minha família, sabe? Eu gosto tanto dele, é mesmo? Ele tem um problema que ele vai naquele lugar lá, sabe? E lá ele fala que desce lá alguma coisa e fala com ele e tal, mas eu gosto muito dele. Devemos cortar toda a relação com alguém assim. Segundo, um profeta que proclama que Elohim nos ordenou deixar de cumprir qualquer mitzvah para sempre é falso. Amém? Entendeu isso? Rabino, tem uma profeta, tem um profeta, tá? A hora que chega nos mandamentos, o que ele fala para você? Não, agora nós estamos na graça, agora nós é isso, agora nós é aquilo. Não dê crédito a esse profeta. Falou, cumpriu, mas está te levando a desobedecer os mandamentos? Sai fora, é falso profeta. Ele poderia nos dizer: farei um milagre para provar que Elohim realmente falou comigo. Tem muito falso profeta fazendo isso, dando sinais. Olha para o seu irmão aí, diga para ele: a nossa fé não é baseada em milagres, em sinais. Nossa fé é baseada na palavra. Amém? Ah, Rabino, o profeta falou, a profeta falou e cumpriu. E o profeta está te levando para quê? Está te levando para idolatria? É falso. Está te levando a desobedecer os mandamentos, as mitzvot do Eterno? É falso. Não acredite nele, mesmo se prever acontecimentos futuros. Não confie nele, mesmo se realizar maravilhas no céu ou na terra. Não se impressione, mesmo se ele parar o sol. Esse é de Deus, irmão. Por que Elohim permite que uma pessoa dessa faça milagre? Ele já falou aí na Torá. Ele permite para testar a vossa fé. Para ver se vocês estão seguindo a ele, ou estão seguindo homens, ou estão seguindo sinais, ou estão seguindo coisas por aí. Está me entendendo? Está lá. Vamos caminhar. Eu vou concluir aqui agora. Meu tempo já acabou. A nossa porção também vai falar sobre comida. Abra aí no verso 14. Verso 14 não, capítulo 14. Verso 1 ele diz assim: filhos sois de quem? Vós sois filhos. Olha para o teu irmão e diga: oh, coisa linda. Você é filho. Filho de quem? Do Eterno. Não fareis corte na vossa carne, e não fareis rapar a cabeça por causa de um morto, pois és um povo santo para o Eterno teu Elohim, e ele escolheu para ser, para ele, um povo querido.
mais que todos os povos que há sobre a face da terra. Não comerás nada do que for abominável. Olha para o teu irmão, nada. Abominável. O que é abominação? Olha lá, toevá, horror, abominação. Tudo que é horror, tudo que é abominação, que o Eterno diz que é, meu irmão, ninguém muda. Olha para o teu irmão e diga para ele. Ninguém muda. Estão mudando a palavra do Eterno por aí. Outro dia eu disse, estão servindo um Deus que é 2 palavras. Ele chega para nós e diz, isso é estatuto perpétuo. Não é assim? Ó, vocês têm que cumprir isso. Que nós vimos há pouquinho atrás. Vocês vão cumprir isso na terra que vocês estão tomando posse dela e vão cumprir isso aonde vocês viver. Aonde? Estou lá na África, cumpro. Estou lá na Argentina, cumpro. Estou lá na Antártica, cumpro. Amém? A palavra do Eterno muda? Mudou? Mas estão falando que ela mudou. Estão falando que agora é Novo Testamento. Estão falando que agora é graça. E aquilo que o Eterno falou já não vale mais. Olha que trem doido. Não comerás nada do que for bom. Estes são os animais que comereis. Né? Não vou me ater, porque vocês já têm essa porção aí para trás. Boi, cordeiro, cabrito, cervo, corso, búfalo, bode silvestre, unicórnio, boi silvestre e cabra montês. Esses vocês podem comer. Todo animal de casco fendido que tem unha separada em 2 de cima até embaixo, que rumina entre os animais, estes comereis. Acabou o assunto. O que pode comer? De animais? Casco fendido e rumina. Encerrou. Amém? Rumina. O que é animal que rumina? É um animal que ele tem 2 estômagos. Ele pasta, então ele não mastiga ainda. Ele corta aquilo e engole para o estômago. Aí mais tarde, ele está lá, né? Como diz, descansando. Aí ele começa a regurgitar aquilo, né? Devolver aquilo para a boca, mastiga e joga para o estômago definitivo. Entendi? Esse é o ruminante, como diz a... Contudo, estes não comereis dos que ruminam, que tem casco fendido. O chechua, o camelo, o lebre, o coelho. Coelho, viu? Não tem casco fendido, impuro vos. E o verso 8. Nem o porco que tem unha fendida, mas não rumina. E imundo vos será. Não comereis de sua carne, deste não tocareis no seu cadáver. Palavra porco em hebraico é hazir. Tá? E a palavra hazirut, que significa imundícia, sujeira, porcaria, grosseria, indelicadeza, hazirut. Ô, Rabi, Ricardo é uma benção. Tem um versículo 21 aqui, que você não chegou nele não, eu creio que você ia chegar aí, né? Esclarece para mim aí, que eu estou com uma dúvida nesse versículo aí. Não comereis nenhum animal que morreu por si, ao peregrino incircunciso que está em tuas cidades, o darás, e o comerá. Ou poderás vendê-lo ao estrangeiro, porque tu és povo santo para o Eterno. Teu Elohim, não cozinhareis o cabrito com o leite da sua mãe. Olha para o teu irmão e diga, você é santo. Todo mundo é santo? Mas você é santo. O que não é santo pode comer? Pode. O hazirut, né? A imundícia que há no outro, a porcaria que o outro tem, você não pode, mas ele pode. Então Entendi. é tipo assim,
faço uma carne lá com leite lá, aí eu esqueço, faço uma carne com leite. E eu sou santo, eu não posso comer. Mas eu posso dar para alguém lá, meu vizinho lá, comer. Pode. Apesar que o texto aqui não está falando da carne com leite. Ela está falando de você achar um animal morto. É um exemplo que eu estou dando, por quê? Porque a lei é tanto para o natural como para o estrangeiro. E tem a tradução aqui que fala estrangeiro aqui, essa minha aqui fala estrangeiro, né? E se é uma lei, ele não pode tocar no morto. Se o estrangeiro está com ele, o estrangeiro também pode. Mas tocar, o que é o estrangeiro? No texto. Porque tem um estrangeiro dentro de um contexto que é o estrangeiro que habita com você, que quer seguir a Torá, que quer participar das festas, que quer viver como você vive. Opa, esse não. Mas tem aquele que vive lá no meio de você, dentro da sua cidade, foi fazer um serviço, ficou morando lá. Aí chega no Shabat, ele continua trabalhando. Chega nas suas festas, ele continua trabalhando. Você vai celebrar a festa, ele vai fazer outra coisa. Ah, mas ele é meu vizinho? É seu vizinho. O que é que ele tem com você? O que é que ele tem com a sua fé? Nada. Entendido? Agora, tem o outro estrangeiro, está no meio de você. Chega perto de você e fala, eu quero participar da sua festa. Opa! Aí o Eterno diz, vai haver a mesma lei que você tem, vai ser para ele. Entendido? Mas vai ter outro que não quer. Não quer, deixa ele para lá. Pode vender o que morreu? Pode vender para ele. Pode dar para ele, se você quiser. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina. Imundo. Meu irmão, carne fica impura. A carne de boi fica impura. A carne de boi fica impura. Por exemplo, né, no contexto da Bíblia, lá no contexto do tabernáculo, por exemplo, você tocou em alguma coisa que a Torá diz que você vai estar impuro, se você toca lá na carne, a carne está impura. Ok? É um contexto. Agora, imundo. O que é imundo? A gente diz aqui, a gente separou isso em outra época. Imundo. Impuro. Imundo. Impuro. Ó. Imundo. O que é o contrário de imundo? Não existe. O que é o contrário de impuro? Puro. Uma coisa pura pode ficar impura e depois pode voltar a ser impura ou vice-versa. Entendido? Uma coisa imunda fala da natureza. Quando é que isso muda? Nunca. Não existe essa história, meu irmão. Ah, porque agora estamos na Brita Hadashá. O que era imundo não é mais imundo. Agora pode comer. Irmão, isso é conversa. Isso não existe na Bíblia. Qualquer texto que quiserem usar para você, está fora. Fora de contexto, mal interpretado. A palavra do Eterno é uma só e acabou. Ele diz, é imundo. Acabou, é imundo. Pode dá banho nele de perfume francês, pode lavar ele de escova, escovar os dentinhos dele, pôr ele dentro de casa, morar no apartamento. Ele é imundo e acabou o assunto. Natureza foi criada assim, acabou. Nosso tempo já acabou. Mas deixa eu concluir aqui, por favor. É isso aqui, eu preciso concluir para você. 15:11. Nunca deixará de haver pobre na tua terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Olha para o teu irmão, diga para ele, isso chama Tzedaká. Olha para o teu irmão e diga, você tem feito Tzedaká? Primeiro dízimo.
Moshe também ordenou Bnei Israel a separarem Macê, 1/10 dos produtos que crescem em Eretz Israel. O Midrash nos ensina que um judeu que ingere alimentos, dos quais não foi separado o Macê, é como se estivesse comido carne não kasher. Olha para o seu irmão. Diga para ele, quando você come, sem tirar o dízimo, primeiro dízimo, é a mesma coisa de você comer coisa imunda. Amém? Então, meu irmão, se vocês produzirem vinho, cereal, azeite, devem sempre separar o dízimo antes de comê-lo. Olha para o teu irmão e diga, primeiro do eterno, depois você come. Amém? Ah, Rabino, não dei o dízimo porque não sobrou. Irmão, não vai sobrar nunca. E mesmo se sobrar, não precisa trazer também não. Por quê? Você está precisando aprender que o eterno tem que ser primeiro, não é resto não. O eterno não é cachorro não. Cachorro que você pega o resto e dá para ele, não é? Segundo diz, como aprendemos, um judeu tinha que separar no 10º da sua colheita. Dava um levita. Após o primeiro macê, cada fazendeiro tinha que separar o outro 10º. Segundo dízimo. Era chamado macê sheni, o segundo dízimo. Que fazia? O agricultor e sua família viajavam para Jerusalém com a sua produção de macê, sheni, e comiam lá. Olha para o teu irmão e diga, o dízimo, que a Bíblia está dizendo que é para você comer, é o segundo. Entendeu? Ah, irmão, a Bíblia diz que o dízimo é para mim comer. O segundo, o primeiro é dos levitas. Entenderam? Amém? Então você separa um segundo e faz o que com o segundo? Traz para cá. Traz como? A gente tem aqui a lua nova. Você pode pegar esse segundo dia, trazer em alimento, em comida, e nós vamos comer. Faz um churrasco gostoso lá e convida a gente, nós vamos lá. Né? Esse você deve separar para você comer. E tem o terceiro, querido, que é o chamado dízimo para os pobres. Tá? Presta atenção. Primeiro, segundo ano, quarto e quinto, você tem primeiro e segundo dízimo. Primeiro para o levita, segundo para você. No terceiro ano, tá? Você separa um dízimo que seria para você comer, mas você daria para os pobres. Ele é chamado de dízimo macerani, dízimo para o pobre. Amém? Então é assim que funcionava a coisa. Eu vou acelerar, né? Acabou o tempo. Eu quero te dar uma coisa aqui interessante. Eu vou concluir a paraxá com esse aqui. Sobre a mitzvah de Sedaká, a Torá diz nessa paraxá, abra tua mão, patur tiftar et yaderra, seja caloroso e generoso com teu irmão. Torá adverte em relação a medo natural humano, de não poder gastar com caridade ou empréstimo. Um judeu nunca deve se perguntar se deve ajudar ou não, somente para quem e como. Porque o ajudante definitivo dos pobres e ricos é o próprio Elohim. Rabi Gamliel. Rabi Gamliel, ele encontrou um certo dia com um filósofo, e o filósofo virou para ele e falou o seguinte: a Torá te manda ajudar o pobre. Ele falou, é verdade. Ele falou, como é que você sabe, quem é que te garante que se você ajuda o pobre, se você empresta para o pobre, ele vai te pagar de volta? O Rabi Gamliel falou com ele assim, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te fazer um empréstimo, te pedir algo, e eu disser para você, o governador vai ser o meu avalista, a minha garantia, você vai me emprestar? Ele diz, vou. Mas por que você vai me emprestar? Porque a garantia que você está me dando é do governador.
Aí o Rabi Gamaliel falou para ele assim: pois é, está escrito que quem dá ao pobre, quem empresta ao pobre, quem ajuda o pobre, a garantia do pobre é o eterno. Deixa eu pegar o texto para você. Está lá no livro de Mishlei, tá? Aquele que dá ao pobre com benevolência, empresta a Elohim. Quem lhe retribuirá tudo o que lhe é devido? Baruch Hashem? Tudo que você fizer para o teu irmão que está necessitado, meu irmão. Tudo que você fizer para aquele que está em necessidade. Quem que é a garantia dele? O próprio Eterno. E o texto diz lá: o Eterno retribuirá tudo que lhe é devido. O Eterno não vai ficar devendo para ninguém. Está lá no livro de Mishlei. Elohim pagará o benfeitor neste mundo, retribuindo-lhe o empréstimo, e guardará a recompensa completa para o mundo vindouro. Baruch Hashem? Deixa eu te falar, eu falei que eu ia concluir, né? Para concluir, então, mais uma historinha. Tinha 3 rabinos que eles saíram na terra de Israel para recolher ofertas, ajudas para os pobres. E ele chegou diante de um moço, o moço chamava Abba Yudam. E na hora que chegaram na casa dele, o Abba Yudam viu eles, e ele tinha perdido todo o dinheiro que ele tinha, teve um problema, ele estava sem dinheiro para ajudar. E a esposa dele, a Bíblia diz que a esposa sábia edifica a casa. E a esposa dele virou para ele e falou assim: faz o seguinte, vende metade do terreno que nós temos e dá para a oferta aos pobres. E eles, os rabinos, vão te abençoar. E com a bênção, certamente você vai prosperar. E assim ele fez, foi lá e vendeu, deu para fazer a tzedakah. E depois ele vai arar o seu terreno, o pedaço que sobrou, e a sua vaca cai dentro de um buraco. Né? Aos olhos humanos, fala: bom, eu ajudei, e agora até a minha vaca foi embora. Né? Agora tem piorou mesmo. Na hora que ele vai tirar a vaca de dentro do buraco, o que tinha dentro do buraco? Um tesouro. Ele tirou aquele tesouro, vendeu, né? Comprou com aquilo, né? Próximo ano que os rabinos voltaram, perguntaram por ele, aí eles foram dar uma notícia dele, falaram: ele está muito mais rico do que estava antes, do que esteve antes. O que salvou a vida dele? Tzedakah. A Bíblia diz que a tzedakah livra da morte. Amém? Bênção, né? Então, querido, olha lá, né? Faça investimento, invista em tzedakah. Faça isso, porque você será amém. Coloque sobre os teus pés. Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com